Senhoras e senhores, concluídas as falas dos conselheiros Guilherme Calmon e Saulo Casale Bahia sobre a política nacional de formação e aperfeiçoamento de servidores do Poder Judiciário, passamos agora, cumprindo a programação do evento, para o primeiro painel com o tema A Importância da Formação e do Aperfeiçoamento para a execução da estratégia do Poder Judiciário. Convidamos para compor a mesa a doutora Acácia Zeneida Coenzer, da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e o doutor Rodopiano Neto, diretor-geral e ex-diretor de Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Para coordenar os trabalhos da mesa, o conselheiro Flávio Portinho Cirângelo, membro da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça. Com a palavra, o conselheiro Flávio Cirângelo. Bom, já cumprimentei todos no início e acho que temos que ser também proativos no uso do nosso tempo, que é precioso, e os temas são de uma amplitude bastante expressiva. Apesar de ter havido um avanço de discussão no encontro de 2013, que eu não me canso de repetir, acho que foi um encontro que preencheu totalmente aos objetivos naquela oportunidade. Inclusive, eu tenho a curiosidade, se vocês me permitam, eu gostaria de saber quantos que estão aqui e participaram do primeiro encontro, se puderem se identificar. Acho interessante ter que nós tenhamos essa informação, até para ter o cuidado de não sermos repetitivos, embora tenhamos que enfrentar esses temas e essas questões que envolvem o que eu costumo chamar de ensino judicial, que seria o gênero do qual são espécies a formação inicial e continuada de magistrados e a formação inicial e continuada dos servidores que trabalham no apoio às atividades judiciárias. Nós vamos tratar no painel que estamos iniciando de um tema da mais alta magnitude, que diz respeito com as práticas e as políticas que nós vamos escolher para o fim de adotarmos a nossa estratégia de formação dos servidores que prestam esse apoio fundamental ao exercício da jurisdição no Brasil. E eu quero aqui ressaltar algo que não é sempre lembrado. Nós, de acordo com os dados levantados na última edição do programa Justiça em Números do CNJ, nós tivemos a informação de que do quadro geral de magistrados brasileiros, aí compreendidos os juízes das 27 justiças estaduais, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar, nós teríamos mais ou menos um quadro de 22 mil magistrados e, na verdade, tínhamos, no momento de aferição daqueles dados, que foi em 2012, algo em torno de quase 4.500 cargos vagos de juízes no Brasil. Então, éramos, naquele momento, de 21 mil e alguma coisa cargos de juízes, éramos 17 mil juízes em atividade e tínhamos à nossa frente, junto, portanto, com os nossos servidores, algo em torno de 92 milhões de processos tramitando na justiça brasileira, a maior parte
a maior parte desses processos, evidentemente, na Justiça Estadual, que é a justiça de maior abrangência do Poder Judiciário brasileiro, a justiça que tem a maior amplitude de competência e que agora, com as atividades do CNJ, tem a oportunidade de estabelecer essa interação do ponto de vista de planejamento, de programação das suas políticas e do seu desenvolvimento. Eu fiz referência a esses números porque a tendência, inclusive, é esses números se repetirem, ou acho até que, pelas informações que eu tenho, esses números se agravarão no levantamento que está por ser divulgado agora no ano de 2014, em relação aos dados da Justiça de 2013. E digo isso porque eu observo na minha atividade, desde a minha atividade judicante, como a minha atividade de administrador, fui presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao qual eu pertenço, fui fundador e primeiro diretor da sua escola judicial, e eu observo que, entre outras coisas, e entre outras tantas competências, as deficiências de funcionamento do judiciário brasileiro, especialmente em virtude da sobrecarga de demanda que ele possui, elas são muitas vezes causadoras da transferência de responsabilidades muito grandes aos servidores. Nós temos, até por depoimentos de pessoas que atuam, advogados, por pessoas, enfim, conhecidas além dos nossos dados, nós temos depoimentos de situações de varas, por exemplo, até de cidades de médio porte que permanecem. Eu tive um depoimento um dia desses de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, importante, que onde tinha uma vara que ficou quase 2 anos sem um juiz titular. E nós já vimos, pela experiência da nossa atividade no Conselho Nacional de Justiça, que no norte do país há problemas enormes, que já não bastassem os problemas do tamanho dos estados do norte, das dificuldades geográficas, e temos assim uma carência de recursos humanos gigantesca. E isso, evidentemente, acaba recaindo devido ou não, acaba recaindo muitas responsabilidades sobre os ombros dos servidores. E acho que, dizendo isso, é possível aquilatar a grandeza e a importância da nossa atividade enquanto aqui planejadores e organizadores de uma política de formação judicial, de formação de servidores da justiça, para que possamos ter um atendimento que o povo brasileiro tanto espera e tanto merece da nossa parte. Eu teria mais algumas considerações a fazer, eu vou me permitir. A professora Cássia já me conhece, já trabalhamos juntos quando eu fui diretor da Escola Judicial do TRT da 4ª Região. Me desculpe, eu não fiz a apresentação dos nossos painelistas, peço perdão por essa indisciplina aqui, mas atribuo a minha empolgação com o tema. A professora Cássia é uma especialista em educação, é doutora da Universidade Federal do Paraná e tem sido uma pioneira. Eu acho que ela é, na minha opinião, hoje a maior autoridade do Brasil em matéria de educação judicial. A pessoa que, ao longo dos últimos mais de 10 anos, vem se dedicando a trabalhar junto a instituições de ensino judicial. Eu volto a dizer, quando eu me refiro ao ensino judicial, eu estou me referindo a organismos de formação, tanto de juízes quanto de servidores. Ela participou da preparação de planejamentos estratégicos pedagógicos em alguns tribunais, participa, e acho que vai dar um enfoque bastante interessante sobre o tema. O Dr. Rodopiano Neto é diretor-geral e ex-diretor de gestão estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a quem eu dou as nossas acolhidas, e tenho certeza que, com sua experiência na área da gestão e do planejamento estratégico, vai completar, assim, talvez, visões que são necessárias e que se completam em relação ao tema do nosso painel. Então, dito isso, eu passaria de logo
a palavra por 30 minutos, seria o tempo regulamentar que eu vou tentar observar com a tolerância habitual. Passo a palavra à professora Cássia Quenzer. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, os meus agradecimentos ao CNJ pelo convite e dizer do meu prazer em estar aqui compartilhando preocupações e caminhos possíveis com todos os meus colegas que lutam nas escolas judiciais pela qualificação tão difícil, né, um processo tão sofrido de qualificação de magistrados e de servidores, tendo em vista a qualidade da prestação jurisdicional. Como o doutor Flávio já disse, eu sou doutora em Educação e fui envolvida com as escolas judiciais desde 2006, porque a minha área de pesquisa é trabalho e educação. Então, a gente tem uma proximidade muito grande, porque eu estudo formação de trabalhadores. E como eu tenho uma história de 30 anos de serviço público, então, isso também traz uma característica diferente, a leitura que a gente faz da realidade, porque a gente faz a leitura das escolas judiciais a partir da qualidade que o serviço público tem a obrigação de prestar à sociedade brasileira. E isso faz diferença na forma de pensar a capacitação tanto de servidores quanto de magistrados. Eu preciso dizer, senão alguns colegas vão ficar bravos comigo, né, que eu vim a convite pelo trabalho que faço já há 6 anos junto à escola do TRT da 4ª Região, que hoje é uma das escolas referência dentre as escolas judiciais. Minha causa que eu estou aqui, que ela está dizendo isso. Dos TRTs, mas também, né, eu tenho estado presente em outros TRTs e no TRF da 4ª Região, onde estamos agora desenvolvendo itinerário formativo para a área de execução fiscal e para a matéria previdenciária. Dos TRTs eu tenho auxiliado a 15ª Região, a 3ª, a 9ª, a 7ª, a 1ª, a 4ª e a 10ª. E, então, para as pessoas não ficarem bravas comigo, porque quando eu viro Manaus é mais só 4ª, eu digo, não, calma, eu vou dizer, né, de todo mundo. Bom, isso posto, como conheço o trabalho do Rodopiano, nós já nos encontramos num seminário do CSJT, eu vou deixar a parte mais relativa à relação de capacitação, desenvolvimento de competências e planejamento estratégico para ele, e vou tomar algumas questões relativas à questão pedagógica mesmo. Vamos ver aqui. Rodopiano, a Cássia. Aonde que isso aqui? Vai lá. Não, o de cima. Aí. Pronto. Agora tem que achar lá a tacinha. Pronto, alguém já ajudou lá de cima, é mais fácil. Obrigada, amigo. Bom, os senhores me desculpem a informalidade, mas eu sou da academia, né? Então, este é o meu jeito, né? Então, vamos mais estabelecer uma interlocução do que fazer uma conferência. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar como ponto de partida o que tem problematizado a nossa relação entre educação e trabalho no Poder Judiciário. Então, em primeiro lugar, nós temos que considerar que as novas demandas da sociedade relativamente ao Poder Judiciário têm trazido novas exigências para a capacitação, tanto de magistrados quanto de servidores, nos últimos, pelo menos, 20 anos. Em primeiro lugar, graças a um efetivo crescimento do processo democrático e da própria educação dos cidadãos e trabalhadores do país, nós temos, de fato, uma ampliação da demanda por justiça social em todas as áreas. E nós não temos crescido com a dimensão do crescimento dessa demanda, como os dados que o doutor Flávio trouxe acabam de apontar. Nós não temos magistrados, não temos varas, não temos estrutura, não temos servidores em número suficiente para atender uma demanda que cresce de uma forma avassaladora e tende a crescer mais. Não bastasse o crescimento da demanda, há uma cobrança da sociedade, isso é muito bom, porque a sociedade civil, exercendo seu papel de controle sobre as instituições, por uma prestação jurisdicional de mais qualidade, com mais transparência, mais ágil e cada vez mais universalizada na perspectiva dos direitos da cidadania. É óbvio que essas novas demandas vão trazer exigências para a formação tanto de magistrados quanto de servidores. E essas exigências, no meu entendimento, elas têm 2 pontos
que são cruciais, né? A questão do desenvolvimento profissional continuado e a questão de um adequado planejamento. Esse desenvolvimento profissional continuado, ele é cada vez mais problematizado pela dinamicidade da produção do conhecimento na sociedade moderna. Então, são novos problemas que surgem nos conflitos sociais, que exigem conhecimentos que não estavam postos nem na literatura, nem na nossa experiência, e, portanto, nós temos também que ser proativos nas escolas, no sentido de nos anteciparmos à formação, né? A questão da nova base técnica, a microeletrônica, que invade a vida social e produtiva desde os anos 80, criando novas relações sociais e novas relações de trabalho, e que passam a superar uma capacitação focada no saber fazer, por uma capacitação cada vez mais intelectualizada e mediada por sistemas de base microeletrônica, como são os sistemas informatizados de administração, que os senhores usam, e como são os PJS, né, com modelos diferentes, mas aí se alastrando cada vez mais. Então, aquele perfil de competência que era de um trabalhador que aprendia uma tarefa fragmentada e a exercitava ao longo da sua vida profissional, passa a ser substituído por um perfil de um trabalhador flexível, que tem que se adaptar a novas mudanças, buscar conhecimentos permanentemente e saber trabalhar com a base microeletrônica, né, presente nos sistemas informatizados. E ainda, né, contemplando uma dimensão que hoje é de extrema importância em qualquer espaço de trabalho, que é a qualidade de vida. Sem a qualidade de vida, com todas as suas dimensões que vão da organização do trabalho, às relações interpessoais, não é possível a prestação jurisdicional com qualidade. Bom, e o planejamento adequado, a mim, me traz uma certa preocupação, e aí os senhores me desculpem, é o meu viés de servidora pública, né, que constitui a minha subjetividade. No afã de planejar adequadamente as nossas ações, às vezes importamos modelos de mercado que se apropriam ao mercado, mas não dão conta das respostas que precisamos para a qualidade do serviço público. Por isso que eu não pus apenas planejamento, mas um planejamento que não reproduza a lógica de mercado, que não fabricamos sapatos, nem geladeiras, nem automóveis, mas prestamos um serviço à população brasileira no sentido dos seus direitos. E, portanto, esse planejamento tem que se pautar por referenciais teóricos que sejam coerentes com a nossa prática. Postas essas demandas, o grande desafio que as escolas judiciais, e vou simplificar o nome por aí, enfrentam hoje é formar magistrados e servidores para mediar os conflitos de toda a ordem a partir do entendimento da complexidade das relações sociais e produtivas contemporâneas, o que passa a exigir uma formação interdisciplinar. Não basta mais ter um curso de direito. É preciso entender da cultura onde determinadas relações sociais e de trabalho se colocam, é preciso entender da economia política para entender por que, né, as dívidas com a União às vezes não são possíveis de serem pagas, é preciso entender, né, da matéria previdenciária, não apenas, né, enquanto matéria previdenciária, mas enquanto relações entre pessoas, porque os processos não são papel nem arquivos, mas são relações entre pessoas, e, portanto, essa formação interdisciplinar passa a ser absolutamente necessária. Tá? Isso é um desafio que temos que enfrentar, porque, historicamente, a formação para a área jurisdicional era a formação do curso de Direito. Tá? Bom, e, além disso, né, a exigência de um projeto pedagógico. Não é possível você ter uma escola judicial de qualidade sem um projeto pedagógico. E o projeto pedagógico não é um documento. O projeto pedagógico implica na internalização de diretrizes teórico-epistemológicas, metodológicas, que orientem o trabalho de todos os servidores da escola e dos professores que nela vão atuar. Portanto, um projeto pedagógico não é um documento que você pague para alguém elaborar. O projeto pedagógico é a internalização de um processo de trabalho e, portanto, ele implica numa mudança cultural que exige tempo, amadurecimento dentro das escolas. E isso tem sido um desafio, porque, às vezes, não, né? No caso das escolas
vinculadas à ENAMAT. A norma diz que tem que fazer um projeto pedagógico. Então, eu contrato alguém e faz um projeto pedagógico. Não adianta, né? O projeto pedagógico é um processo que tem que ser internalizado por todos e que, portanto, implica em capacitação das equipes e capacitação dos docentes, né? E o ponto de partida, né, desse projeto pedagógico para o enfrentamento dessa nova realidade é a prática jurisdicional em suas relações com a sociedade. Portanto, reforço exigindo uma formação mais interdisciplinar. Bom, as novas demandas de formação profissional, então, são colocadas para todos nós que atuamos na formação de servidores e magistrados. Bom, é óbvio que não há como dar conta da estratégia da justiça brasileira, que é a prestação jurisdicional séria, de qualidade e universalizada, sem pessoas capacitadas, tanto magistrados quanto servidores, né? Repetir isso é tautologia. Agora, o que é essa capacitação, né? Essa capacitação hoje implica, né, numa articulação entre a capacidade de trabalhar praticamente intelectualmente, que era uma demanda que não era generalizada. Por exemplo, para os assessores, a capacidade de trabalhar intelectualmente se colocava, mas para muitos servidores de vara que faziam tarefas recortadas e repetitivas, a capacitação se restringia a uma rotina de procedimento e alguns cuidados que eles deveriam prestar. Agora, com os desafios do PJE, em que se tende a trabalhar mais por carteira do que por tarefa, em que os trabalhadores do judiciário precisam entender a totalidade do processo, esse tipo de capacitação que a gente fazia não faz mais sentido, né? A Rose, que foi secretária de Gestão de Pessoas, que está aqui, né, fez uma entrevista conosco na primeira vara que implementou o PJE aqui, no TRT da 10ª região, e tinha um servidor que dizia: eu tenho medo de abrir o computador. Eu tenho medo porque eu tenho medo que o processo fuja. Depois de um certo tempo de capacitação, que começou com a capacitação informática básica, ele deu um depoimento para nós assim emocionante, porque ele disse: a Cássia, agora o meu trabalho faz sentido. E faz sentido por quê? Porque ele entende a totalidade do trabalho, porque ele deixou de ser um repetidor de uma prática que ele não sabia bem o que para que ele fazia, para começar a trabalhar no processo enquanto totalidade. Então, é uma transição que implica também num direito de emancipação humana dos nossos servidores. Até agora, restritos a uma formação parcelar, voltada para uma tarefa repetitiva. E isso, para nós, nas escolas, é um desafio muito grande, né? Junto com essa capacidade de trabalhar intelectual e praticamente, os desafios da flexibilidade para acompanhar as mudanças, né? Muitos nossos servidores com práticas repetitivas, na verdade, resistem, né? E uma fala do desembargador aqui ainda disse, né, resistências às vezes inimagináveis relativamente ao PJE, porque a lógica da reprodução, da doença da burocracia, né, em que vai nos dizer: eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que eu vou fazer de outro jeito? Eu fui para a reitora, eu sei bem o que é ter um departamento de pessoal das piano, onde um processo tinha que passar por 22 meses para ter 22 carimbos, embora ninguém soubesse me dizer por quê, a não ser porque o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, racionalizar esses processos, agilizar esses ritos, né? Tem alguns ritos que eu sou doutora em educação, não sou da área do direito, me assustam, né? O da questão da execução fiscal me assusta, né? Porque é um rito tão complicado que, de fato, ele não pode ser ágil, né? Então, essa dificuldade de mudar, né? As normas são feitas pelos seres humanos, elas não são feitas pelos deuses. Portanto, elas são passíveis de transformação se nós quisermos, de fato, ter uma prestação mais ágil. E, para isso, nós temos que ter servidores que problematizem as normas e que tragam sugestões e que, portanto, sejam mais proativos e mais críticos e enfrentadores da situação, para que a gente não fique apenas lamentando, né, e não resolvendo os problemas que são colocados. Isso traz para as escolas um desafio muito grande também na formação, né? E aí, que todas as competências estão sendo exigidas de todos os trabalhadores hoje, e em particular dos nossos, né?
as competências cognitivas complexas que não estavam dadas como exigência. Aliás, a literatura pouco trata delas, trata de competências, habilidades e atitudes. Isso é uma simplificação grosseira da discussão das competências. Essa matéria é muito mais complexa. As competências cognitivas complexas são as competências relativas à capacidade de trabalhar intelectualmente, que é a grande capacidade do trabalhador contemporâneo em todas as esferas de trabalho, né? Eu tenho 30 anos de pesquisa de campo em plantas produtivas para poder colocar essas questões com propriedade. Então, desenvolver capacidade de análise, de síntese, de estabelecimento de relações, de criação de soluções inovadoras, de rapidez de resposta, de comunicação clara e precisa, de interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, com um servidor que a vida inteira fez as coisas do mesmo jeito, né? As competências gerenciais, aí o Flávio tem me colocado isso com muita propriedade, com essa carência de juízes, né? Acresce a necessidade de um diretor de vara que gerencie uma equipe que saiba como se haver com as dificuldades do cotidiano. Então, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar pessoas, atingir metas, trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, criar soluções inovadoras, ter visão sistêmica e integrar as equipes. As competências de relacionamento, lidar com as diferenças, enfrentar os desafios das mudanças permanentes, resistir a estresse, trabalhar sob pressão, né, sem ir parar no hospital. E as competências comportamentais, comprometer-se, comunicar-se, relacionar-se, compartilhar, educar-se permanentemente e manter e promover a qualidade de vida no trabalho. O que nós esperamos dos nossos servidores e dos nossos magistrados é quase um novo Jesus Cristo, descido sobre a terra, né, com esse perfil tão complexo. Mas ele é real, né? Por mais que a gente pense que isso, né, seriam todos os justiceiros dos desenhos infantis juntos e mais com um pouco de Jesus Cristo, na verdade são esses os desafios que nós temos que enfrentar com um projeto pedagógico adequado. E aí, né, eu não posso deixar de pontuar uma grande preocupação que tenho, que é relativamente a que referencial teórico nós vamos adotar para subsidiar os nossos projetos pedagógicos. E pelas andanças que eu já tenho nesses 8 anos, são 2 os referenciais teóricos que estão postos. Um é o referencial mais crítico e criativo, que é o referencial da pedagogia do trabalho. E o outro é o referencial da educação corporativa, com toda a sua literatura bastante abundante, enquanto da pedagogia do trabalho é uma literatura mais restrita à área da educação e que só mais recentemente a gente está trazendo para dentro dos tribunais. Agora, só passa a próxima, que eu vou voltar na anterior. O referencial teórico da educação corporativa, e não vou me ater aqui, é um referencial teórico voltado para uma empresa que atua no mercado. Portanto, é um referencial cujo comprometimento é educar trabalhadores para dar conta da estratégia do negócio, do ponto de vista da competitividade nacional e internacional, portanto, da permanência do mercado e do ponto de vista da lucratividade. Esta não é a nossa praia. E aí não tem sido poucas as escolas que me convidam para conversar sobre o projeto pedagógico, que contratam consultores da área da educação corporativa, vão até um certo ponto e encalham, mas é óbvio que encalham, porque este referencial não dá conta da educação dos trabalhadores do serviço público, porque, volto a dizer, a gente não fabrica sapato, nem geladeira, nem automóvel. Então, este é um problema sério, pode voltar anterior, né? Nós temos que começar a avançar para a pedagogia. Eu me entendi bem com o moço já lá. Ele está aí? Mas é o meu amigo, nós já trabalhamos juntos na escola do TRT, da 10ª. Ele já conhece a minha linha, né, de raciocínio. Então, veja, a pedagogia do trabalho hoje, né, ela já tem uma teoria brasileira sobre a pedagogia do trabalho, e ela tem outros fundamentos. Os fundamentos da pedagogia do trabalho implicam na construção de um projeto de sociedade com seres humanos emancipados. Portanto, ela é aderente às nossas finalidades da prestação do serviço público e, em particular, enquanto prestadores, operadores da justiça, em todas as suas áreas, né? E aí ela implica numa concepção de conhecimento, e aqui é que estão as raízes de um projeto pedagógico inovador.
Uma concepção de conhecimento que entende que o conhecimento resulta da ação humana para construir a vida social. Portanto, não há conhecimento fora da prática. Em segundo lugar, né, que a competência não é apenas um saber fazer baseado em conhecimento tácito no senso comum, embora, às vezes, isso traga os resultados esperados. A competência implica num saber fazer teoricamente sustentado, e a necessidade de sustentar as práticas em cima da teoria é cada vez mais presente por aquela demanda da intelectualização das competências a que me referi anteriormente, da flexibilidade para acompanhar as mudanças. Uma concepção da aprendizagem que diz que ninguém aprende senão pelo protagonismo. Então, uma repetição, né, sejam materiais em EAD, ou sejam aulas presenciais, em que o docente lê PowerPoint, porque às vezes eu tenho a impressão que se você desligar, der uma pane no PowerPoint e ninguém mais sabe da aula, porque eu sou de um tempo que a gente preparava a aula, e o PowerPoint é só uma ferramenta para ajudar o nosso ouvinte a acompanhar o nosso raciocínio. Tem gente que dá aula lendo PowerPoint, tem gente que copia páginas de livro, planilhas inteiras para dar aula, né? E aí o protagonismo do aluno não acontece e a aprendizagem não acontece. E os princípios pedagógicos que têm que fundamentar um projeto pedagógico, que são a relação entre teoria e prática, que parte de totalidade, para ter a visão sistêmica, e a relação entre disciplina e interdisciplina. E o ponto de partida é o processo de trabalho. Aqui tem uma questão crucial. Nós discutimos muito isso desde o início das discussões no Conematra, e o Flávio participava dessas discussões. A teoria, o novo juiz, né, que passou pelo concurso e fez o curso de Direito, ele tem na cabeça, ele não sabe ser juiz. Da mesma forma, o servidor, ele não aprendeu a prática jurisdicional. Então, eu tenho que tomar o processo de trabalho como ponto de partida para definir que competências ele precisa ter, que conhecimentos essas competências demandam e montar soluções educacionais que deem conta dessa articulação, né? Ele tem que aprender a prática jurisdicional sustentada na teoria, né? Esse é o desafio do nosso projeto pedagógico. E aí, né, eu estou já com 25 minutos, vou pedir mais 10, né? Com 35 eu termino. Eu quero só... Não, eu tenho me disciplinado. Quanto mais velha fico, mais disciplinada. O contrário, né? Diz que velho fica safado. As dificuldades que nós temos enfrentado ao tentar materializar essa concepção da pedagogia do trabalho na formação de magistrados e de servidores. E digo isso porque eu entendo que hoje, e até tenho, né, capacitado o pessoal da Infam, agora mais recentemente, que há um desnível muito grande entre as escolas, né? Tem algumas que já estão mais avançadas e outras estão iniciando. Então, eu penso que é importante colocar para vocês, a partir do material que o Flávio me passou agora, né, mas eu mais ou menos já intuía, das dificuldades que vocês pontuaram na reunião passada. Eu não tinha isso quando eu preparei o PowerPoint, mas é claro que a realidade é objetiva, então as coisas acabam se casando, porque tem escolas que já avançaram. Então, a gente tem que buscar essa sinergia entre as escolas que estão mais avançadas e as que estão iniciando, para a gente não ter que começar a roda, né, outra vez. Então, eu peguei algumas questões que eu acho que são os pontos mais... Não são completas essas, né, pontuações que eu vou fazer, mas o que eu entendo hoje são os pontos de mais difícil enfrentamento nessa trajetória de 8 anos, nessas inúmeras escolas com as quais eu tenho tido, assim, o privilégio de trabalhar. A questão de elaborar um projeto pedagógico que não seja o documento, mas oriente as ações, eu já pontuei, né? Agora, identificar necessidades de capacitação. Pode passar o próximo. Aí. Identificar necessidades de capacitação. Penso que isso hoje é um dos grandes problemas que a gente tem, né? É claro que essas necessidades, elas vêm das orientações e metas institucionais, elas vêm dos objetivos estratégicos de cada tribunal, elas vêm, né, do plano de gestão de cada presidência que assume, ela vem das dificuldades que a corregedoria observou, mas das pesquisas que fazemos junto aos magistrados e aos servidores, mas a gente não
tem conseguido qualificar exatamente o que cada servidor precisa em termos de desenvolvimento de competências. Tá? Então, a gente acaba juntando esses documentos e fazendo um plano anual que acerta em alguma coisa. Mas, na verdade, dizer que a gente impacta realmente a qualidade da prestação jurisdicional ainda é uma pergunta complicada de responder. Evidentemente que um bom mapeamento de competências nos ajudaria se ele identifica gaps. Mas o que a gente tem percebido é que muitos mapeamentos feitos pela lógica de empresa e não pela lógica da prestação jurisdicional, depois eles trazem informações que podem ser importantes para a estratégia do tribunal e para outras dimensões, e eu não elido esta questão, mas na hora de você montar um plano de desenvolvimento individual e um plano de desenvolvimento gerencial, você não tem as informações de forma adequada. Se vem um índice, a competência dele é 3,58, o que isso me diz em relação ao gap? Ele tem um gap de 1,25. Eu não sei o que é isso. Eu vou ter que desmanchar todo o sistema para pegar lá a entrevista na base de dados para tentar identificar. Outra coisa que tem vindo, né, isso a gente está acompanhando na articulação, né, entre a área de RH e as escolas e alguns tribunais, são coisas do tipo, ele tem, o diretor de vara X, ele tem um gap de competência em CLT. O que é isso? Tá? Como é que eu vou dar um curso disso? Certo? Então, assim, a gente vai ter que começar a ter uma articulação melhor, né, com os processos de mapeamento de competências, para que a gente, de fato, possa ter uma articulação adequada entre a identificação do gap e a construção da solução educacional. Né? Hoje nós temos na 10ª região uma experiência piloto que está dando exatamente esse tipo de resultado. A gente consegue levar para a escola uma planilha que diz, o diretor de vara Y tem dificuldade nisso, vai fazer os cursos X, Y e Z, porque a gente já construiu um itinerário formativo para gestores e especificamente um para diretores de vara. Então, essa é uma questão sobre a qual nós temos que nos debruçar. Ela é uma questão de difícil enfrentamento, porque nós estamos construindo conhecimentos nessa área, né? E principalmente no setor público. Então, eu penso que aqui temos um ponto a discutir. Pode passar o próximo. Aí, ofertar soluções educacionais que, de fato, desenvolvam as competências que nós identificamos como necessárias e críticas. E aí, né, eu preciso pontuar a necessidade de superar uma proposta pedagógica que, historicamente, em todos os processos de educação corporativa, e olha que eu fiz consultoria para a Petrobras por muito tempo, né, são processos que se dão por espasmos. Não é? Muda a direção, agora eu vou falar de uma outra empresa, não vou falar de justiça. Muda o diretor, pouquinho. Muda o diretor, mas eu assisti uma conferência de um engenheiro tal lá na USP, fantástica sobre tal coisa. Traz o engenheiro. Na semana seguinte, mas eu ouvi falar que o fulano de tal fala sobre preservação ambiental, que é uma maravilha. Outro surto, traz o fulano de tal. Eu fico imaginando que a capacitação é mais ou menos como alguém que pega um cesto bem grande e vai à feira, vê um tomate bonito, pega, vê um chuchu bonito, pega, junta um monte de coisas, quando ele chega em casa, ele não consegue articular um cardápio, porque ele não tem todos os ingredientes que precisa, a não ser que ele seja um gourmet e cria uma receita com aqueles pedaços que ele juntou ao longo da vida. Então, superar essa fragmentação pela construção de itinerários formativos para carreiras críticas, hoje passa a ser um ponto crucial. Exemplo, TRF da 4ª região. O que está crítico? Está crítico a execução fiscal, é o processo mais crítico. Então, vamos estudar o fluxo. 2 meses estudamos o fluxo, que para mim, no começo, não era um fluxo, era um cipoal, era um emaranhado. Agora eu já consigo entender. Bom, estuda o fluxo. A partir do fluxo, onde estão os pontos de estrangulamento? Quais são as competências que não estão dadas nesses pontos de estrangulamento? E vamos desenvolver um itinerário formativo para capacitar os servidores em
módulos básicos, intermediários e os avançados muito mais estudo de caso do que em aula teórica, em oficinas de trocas de boas práticas, para, de fato, impactar a qualidade da prestação jurisdicional. Então, acho que isso é uma questão que os projetos pedagógicos têm que começar a contemplar. Superar essa fragmentação, que era típica de um trabalhador fragmentado, terrorista fordista, que fazia atividades parciais, para um trabalhador que entende a totalidade do processo, né? E aí, aqui, né, articular teoria e prática, promover a aprendizagem pelo protagonismo, isso significa superar só aulas expositivas. A aula expositiva é importante, mas não pode ser a única alternativa. Eu tenho capacitado vários magistrados na elaboração de estudos de caso, a gente trabalhou aqui na 10ª muito, todo itinerário formativo de assessores e assistentes, todos com estudo de caso, né? Capacitar a equipe pedagógica que está posta na 192, capacitar docentes. A gente perde o itinerário formativo na sala de aula. Por melhor que seja o nosso planejamento, se o professor não está imbuído do projeto pedagógico, ele faz o que ele quer a hora que fecha a porta, né? E por isso esse trabalho pedagógico de acompanhamento, avaliação, reformulação e comunicação passa a ser crucial, né? E, né, já encaminhando a minha finalização, 2 problemas que vocês sentem na carne, né? Tá, tudo isso que nós estamos falando é muito bonito, mas, né, tem 2 dificuldades que têm atravessado as nossas práticas, mesmo as práticas que nós temos reformulado. Primeiro, né, a necessidade de ampliar a capacitação e trazer o público-alvo para a capacitação. São 2 problemas articulados e insolúveis. Você oferta curso presencial, não dá para ir porque é longe, eu não posso sair. Você oferta curso em EAD, eu não tenho tempo, eu não vou fazer. Então, como é que você motiva, como é que você traz as pessoas para as soluções educacionais, sejam elas em EAD, sejam elas presenciais? Isso é um desafio para o qual não tenho resposta. O que a gente tem visto é que, quando a gente trabalha com itinerários e com o processo de identificação das necessidades adequado, aumenta a frequência, porque as pessoas começam a perceber sentido na capacitação. Mas é um processo de mudança cultural, não é uma coisa que, por varinha de condão, você resolva do dia para a noite, né? A questão dos cursos presenciais com aulas só de PowerPoint e os cursos à distância, sem nenhum controle, né, são dimensões que a gente vai ter que parar para pensar, né? Curso em AD tem muita qualidade se você tiver um tutor para cada 15 e fizer o acompanhamento. Portanto, eles resolvem o problema do espaço, eles desterritorializam, para falar uma expressão que os pós-modernos gostam. Mas, por outro lado, eles são muito caros e exigem uma equipe de tutores muito bem capacitados, porque senão vai virar custo e faz de conta também, e não vamos impactar a qualidade da prestação. Não estou dizendo que os presenciais são essa maravilha, porque muitos deles também não são, mas nós temos que pensar como aqueles princípios pedagógicos, aos quais brevemente me referi, que integram o projeto pedagógico, vão se materializar na organização e na prática desses cursos. E aí a questão que também é praticamente insolúvel, né, que é a questão das dificuldades estruturais, né? Mesmo as escolas melhor organizadas, que agora começam a trabalhar com itinerários e com processos de identificação de necessidades de mais qualidade, carecem de pessoal. E carecem de pessoal não só em quantidade, mas em qualidade. Não há previsão de pedagogos nas escolas. O pedagogo é o organizador da atividade pedagógica, né? Então, eu acabo me desdobrando, que sou pedagoga do trabalho, me viro em 30, né, para dar conta de acudir minimamente às demandas mais urgentes dos tribunais e começar a formar um corpo coletivo dentro das escolas que possa compartilhar com as outras escolas o que a gente tem aprendido. Itinerário que a gente monta, a gente democratiza para todas as escolas, mas é preciso ter um quadro que tenha também especialistas em educação no seu interior, além do número restrito.
Eu visitei escolas que tinha um servidor e que a escola funcionava no gabinete do desembargador, diretor da escola. A cada ano que mudava o diretor de escola, a escola mudava de gabinete. Né? Quer dizer, são situações que, infelizmente, ainda continuam a acontecer, embora talvez não com este rigor. Né? A questão do espaço físico é outro problema sério. Como é que você vai fazer uma educação de qualidade sem equipamentos adequados, sem salas laboratório, sem espaços para trabalho de grupo oficina, sem um bom auditório, sem salas de aula, com condições de mexer nas carteiras, fazer trabalhos de grupo, dinâmicas diferentes e salas suficientes. Eu tenho trabalhado com tribunais que não conseguem dar conta do projeto pedagógico e não tem sala de aula para dar conta dos itinerários. E você faz o quê? Né? Vai reformar o espaço tal. Tá, estamos esperando há 2 anos reformar o espaço tal. E o itinerário lá, né, capengando, indo a passo de tartaruga. Né? E a questão dos recursos financeiros. Não se faz educação de qualidade com pouco dinheiro. Isso aí não adianta. Nem com poucas pessoas, nem com espaço físico inadequado. Bom, né, nós temos várias escolas que já estão enfrentando essas questões. A tarefa é difícil. Temos respostas para todos os nossos questionamentos? Não temos. Mas não há outra forma de avançar senão começar essa caminhada e começar de forma integrada e compartilhada. E é para aí que eu acho que todos nós, para isso, estamos aqui, né, patrocinados pelo CNJ, para intensificar essa integração, né, entre todos nós e esse compartilhamento. Eram as contribuições que eu tinha a dar. Muito obrigada. Agradeço a exposição, como sempre, brilhante da professora Cássia, e com certeza nós teremos a oportunidade de ouvi-la um pouquinho depois na fase das perguntas. Estou reservando um tempo para quem tiver interesse em fazer alguma manifestação ou pergunta, que a gente possa atender. Então, vou de imediato passar a palavra ao nosso segundo palestrante, Dr. Rodopiano Neto. Importante e é sempre muito interessante discorrer sobre ele e compartilhar experiências. Só achei meio injusto a formação desse painel, porque falar depois da professora Cássia é complicado, né? Mas eu vou me esforçar aqui. Execução da estratégia. Então, eu acho que foi muito oportuno realmente esse painel, a formação desse painel, num momento fundamental, onde a gente tem aí a efetiva implantação da Resolução
vamos aprovar, né, vamos discutir agora à tarde a questão do próprio planejamento estratégico nacional, né, de formação de servidores. Então, é uma coisa espetacular, realmente. Bom, então, na proposta que nós trouxemos para cá, e de antemão, eu já destaco que vocês vão observar que ela está muito mais alinhada, e eu acho que isso também foi proposital pela formação do painel, ao referencial teórico da educação corporativa. Né? E é interessante, né, esse trabalho com esses dois referenciais, não para a gente tentar descobrir qual é o melhor, qual é o mais adequado, mas eu sou muito favorável àquele princípio do Aristóteles, né, que a virtude está no meio termo. Então, de repente, a gente consegue encontrar um equilíbrio aí entre os dois modelos, e esse equilíbrio realmente é um modelo próprio que possa ser aplicado à realidade do Poder Judiciário. E nada mais oportuno do que esse momento a gente está discutindo a implantação dessa política e a construção do novo planejamento nacional do Judiciário e do planejamento estratégico de formação e aperfeiçoamento dos servidores. Então, no modelo, nesse tempo aqui, que é bem breve, né, que eu basicamente vou buscar falar um pouquinho. Primeiro, contextualizar essa política nacional de gestão pública do Judiciário, tendo o Balance Scorecard como base para esse sistema de gestão. E, no mesmo sentido, discorrer sobre a importância da formação e do aperfeiçoamento para a execução da estratégia, tendo a gestão por competência como modelo base para a gestão de pessoas. Então, a partir dessa diretriz macro, que já foi traçada desde 2009, né, que o Balance Scorecard é o sistema de gestão da nossa estratégia do Poder Judiciário, como nós vamos trabalhar as pessoas que fazem a instituição, aí compreendidos em magistrados e servidores, para garantir a execução dessa estratégia. Então, também tendo como base um modelo, que é o modelo de gestão por competência. E nessa toada aí, nós definimos aqui, para ser bem objetivo, uma breve contextualização para introduzir esse modelo, falar um pouquinho sobre execução da estratégia, já que é o foco do painel, e o modelo de gestão por competência, que seria a base para garantir uma perfeita execução desse modelo. Bom, aqui, rapidamente, só falando aqui, eu sempre gosto de mostrar essas imagens assim, que às vezes o mundo está mudando tão rápido, as coisas estão mudando tão rápido que a gente nem percebe, né, na verdade, né? Então, quão rápido ele passa. Eu não vou perguntar aqui que novela é essa, nem se alguém já digitou, não, já datilografou, né, naquela máquina, enfim, mas é só, nem que aparelho é esse aqui do câncer, do iodô, nada disso. Mas aqui é só para a gente ver como o mundo tem mudado rapidamente, né? As tecnologias entram e saem com uma rapidez absurda, né? A evolução aqui embaixo da microinformática, enfim, dos celulares, enfim, como ele tem mudado no passado tão rapidamente. E é interessante a gente verificar nesse contexto, obviamente, se tudo está mudando, tecnologia, tudo está mudando, as pessoas também mudaram e a própria educação, a forma como as pessoas aprendem, também mudou para acompanhar esse processo de transformação. Então, se a gente colocar aqui fazer um paralelo, por exemplo, como a professora Cássia bem falou, sobre a questão do ensino à distância, a questão do ensino tradicional, enfim, a gente observa, por exemplo, que no modelo tradicional ainda existe muito aquela ideia da especialização, né? Você, como foi bem falado, inclusive na questão do PJE, né? O impacto com a implantação do PJE. Então, na questão da especialização. Já quando você vai para a questão do ensino à distância, você já tem a ideia da transdisciplinariedade, ou seja, você já, são várias coisas ao mesmo tempo. A ideia ainda do ensino tradicional, de papel, livro, quadro negro, você passa para o virtual, para a internet, para o celular. A ideia da sala de aula, que aí é um local fixo, né? Nós estamos aqui, hoje nós estamos no modelo tradicional, então nós estamos fixos aqui na sala de aula, e quem não estiver participando, não estiver presente, não vai poder ter acesso a isso, que é o que está sendo discutido, e para o modelo de educação à distância, que você vai para onde e quando quiser. Né? A ideia do professor no ensino tradicional, ela abre espaço para novas profissões, novos profissionais, como conteudista, tutor, design de curso, enfim, design institucional.
a ideia de acesso restrito passa para a questão do amplo acesso, enfim. Nós partimos do modelo onde as coisas estão assim onde as coisas são assim para as coisas estão assim e elas podem mudar rapidamente. Então, a gente precisa cada vez mais estar preparado para todo esse processo de mudança e para a rapidez com que esse processo tem ocorrido. Porque esse é o grande diferencial. E aí é interessante a gente acompanhar o que mudou realmente também na própria administração pública, a gente acompanhar esse processo. Então, se a gente colocar rapidamente aqui os 3 principais modelos de administração pública, iniciando desde a época do Império, com o modelo patrimonialista, passando por modelo burocrático e até chegar no modelo de administração pública gerencial, que é o que a gente vem tentando consolidar, e falando rapidamente aqui sobre algumas características desses modelos, a gente observa, por exemplo, que no modelo patrimonialista, que funcionava na época do Império, o Estado funcionava como extensão do poder soberano, os direitos eram concedidos segundo critérios pessoais e os cargos públicos eram considerados prebendas, benefícios pessoais que você dava ali para os seus amigos, enfim. E nós tentamos, na tentativa de avançar, de modificar esse modelo, enfim, nós de controles a priori para evitar desvios, corrupção. Enfim, o controle, a garantia do poder do Estado passa a ser a própria razão de ser do Estado. Então, esse modelo burocrático, que aí, na verdade, no Brasil já acabou sendo desvirtuado, e aí nós temos a burocratização, que é o excesso da burocracia. O modelo burocrático não é a questão. A burocratização é que é o problema. Então, é esse modelo que, para complementá-lo, para aprimorar e não substituí-lo, é que surgiu o modelo de administração pública gerencial, que é o que a gente vem tentando implantar no Brasil já há bastante tempo, a partir da década de 90. Ele já trouxe, por exemplo, a ideia dos controles a posteriori, sobre o resultado, ou seja, o foco saiu do controle e passou a ser para o resultado. Aqui a gente tem uma ideia, fazendo um paralelo, nós temos aqui a legislação, por exemplo, do pregão eletrônico, em contraponto. A 8666, quem é da área aí, entende, a lei de licitações, ela é extremamente detalhista dos seus controles, então ela era uma norma, que eu posso dizer, característica do modelo burocrático. E, em contraponto, nós temos o pregão eletrônico, que trouxe um dinamismo muito grande para as compras e contratação de serviço público, enfim, e ele está mais alinhado realmente a esse modelo gerencial. A ideia de eficiência é fazer mais com menos, então isso aí passou a se discutir bastante, essa questão da eficiência do serviço público, voltada para o atendimento ao cidadão, indutora do controle social. No modelo burocrático, você cria, para garantir o controle, como a própria razão de ser do Estado, você começa a criar uma série de controles, o controle do controle, enfim, vários tribunais, um controlando o outro, e chega num ponto que você não sabe mais quem controla o controlador e fica nisso. E aqui, nesse modelo, a ideia foi induzir, fazer com que a própria sociedade faça esse controle social. Todos os sites, todos os portais governamentais agora tem que ter um linkzinho lá chamado transparência, que é para induzir esse controle social. Tem a lei de acesso à informação. Eu, como diretor-geral, chegam pedidos assim que, quando eu olho assim, meu Deus, vai dar muito trabalho levantar essa informação. Mas a gente tem que levantar. A lei de acesso à informação, ela permite isso, tem que informar, prestar as informações para induzir esse controle social. Os formatos organizacionais flexíveis e horizontalizados. Então, naquele modelo burocrático que se consolida no âmbito da administração pública, a gente tem estruturas organizacionais extremamente complexas. O fluxo do processo é a história do au-au. Então, você tem um monte de gente, um monte de chefe lá, que a função dele é fazer um parecer. Na verdade, se vocês observarem, é o primeiro que dá a informação, o resto acolhe e submete para cima. É sempre assim, acolho, acompanho, não sei o que, até chegar o diretor-geral, até chegar o presidente, enfim. E, na verdade, a ideia era ter que um controlasse o trabalho do outro, mas na prática não é isso que acontece.
Então, esse modelo vertical, ele é insustentável, realmente. No modelo gerencial, você trabalha com modelos mais flexíveis, horizontalizados, começa a trabalhar com questão de gestão por projetos, que isso é fundamental. No âmbito do TRT, nós estamos tentando implantar a chamada estrutura organizacional em rede. Então, é um negócio bem interessante, nós colocamos já isso no nosso regulamento e estamos implantando gradativamente. O objetivo é realmente aumentar essa desconcentração administrativa. E é bem interessante estar dentro desse modelo. Para que você encontre um processo decisório descentralizado. Um exemplo prático, a oitava região, ela envolve o estado oitava região trabalhista, envolve os estados do Pará e Amapá. Toda a concentração, toda a gestão administrativa, ela fica concentrada em Belém. E a partir desse ano nós criamos os chamados núcleos regionais. Aqueles foros que têm mais de 4 varas, a gente pode criar núcleos regionais administrativos. Temos o primeiro já em Macapá, que está com 8 varas. Então, isso, a ideia é desconcentrar mesmo essa gestão administrativa e com isso garantir mais eficiência à gestão como um todo. Ela tem que ser proativa e inovadora. A professora falou uma coisa muito interessante, né, que você precisa capacitar os servidores para que eles possam também identificar e propor mudanças, né, nos seus processos de trabalho, que nada mais do que eles ali que estão fazendo aquilo anos e anos, muitas vezes num curso como esse, ele pode voltar para lá e se perguntar, poxa, mas por que realmente eu faço isso? E isso é interessante os gestores estimularem os seus subordinados a fazer esse trabalho e nos cursos a gente ter essa percepção, né, de que é importante sempre mudar. O processo ele não pode ser nunca estático, né, imutável. Se um processo ele está há mais de, sei lá, de 2 anos sem nenhuma mudança, então tem algum problema naquele processo, com certeza. Porque vocês viram nos primeiros slides como o mundo avança e como as coisas avançam muito rápido. Então, o processo que eu executo da mesma forma, anos e anos, realmente tem algum problema naquele processo. Por isso que a gente tem que incentivar a todos a serem proativos e inovadores. É óbvio que esse modelo aí, essa evolução histórica, ela é teórica, na verdade, porque a gente sabe que na prática resquícios patrimonialistas e práticas burocratizantes ainda persistem até hoje, apesar do esforço de todos aqui para nos tornarmos gerenciais. Mas é um caminho que nós estamos buscando avançar, evoluir. E no Poder Judiciário? O que efetivamente mudou e como ele acompanhou, como ele se vê diante de todo esse processo de mudança? Na verdade, esse slide é bem interessante, eu sempre cito também, porque a nossa responsabilidade aumentou muito com o advento da Constituição de 88. Então, olha esse slide, né? Uma família, isso aqui foi publicada, essa charge, na época da promulgação da Constituição. Então, tem uma família ali bem humilde, o pai está lendo a Constituição, o artigo 5º, todo brasileiro tem direito à moradia, e a mãe fala. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, enfim. É uma pena que até hoje, né, passado tanto tempo da promulgação, isso não seja nenhuma realidade. Né? Então, uma lástima realmente. E isso só reforça a importância do nosso papel, né, enquanto integrantes desse poder, diante da dimensão, né, da responsabilidade que está agora sobre as nossas costas. Porque a população ela tem cada vez recorrido mais ao Poder Judiciário, né, para garantir a efetividade desses direitos. E com isso, com essa judicialização, né, das demandas, veio obviamente a crise do Judiciário, e essa crise ela se refletiu no congestionamento do sistema como um todo. Porque o Judiciário ele é um sistema, ele tem que ser visto como um sistema onde entram conflitos que são processados e saem decisões. Quando você tem um excesso de entrada e um baixo número de saída, o que é que nós temos? Quem sabe responde. Congestionamento, é isso? É a famosa taxa de congestionamento, de conhecimento, da execução, enfim, foi um indicador muito importante que passou a ser medido pelo Justiça em Números. Então, reduzir esse congestionamento, aumentar essas demandas, que é o grande desafio de todos nós. E aí nós temos várias formas, né, de reduzir a demanda, e o CNJ e os tribunais têm trabalhado muito nisso. Um é reduzir a entrada, e aí tem aqueles métodos
extrajudiciais, né, para a solução dos conflitos, mediação, enfim. Que é o carro-chefe realmente nesse sentido, e que é o que pode ser capaz de induzir todo esse processo, ser o grande catalisador desse processo de mudança, o PJE, porque com ele vem todo um conjunto de questões que precisam ser trabalhadas. Se você não vai, digamos, por bem, vai por mal, né? Porque o PJE vai nos forçar a mudar a nossa forma de trabalho. Okay? A gestão por competências, que aí eu sempre destaque, que é o modelo, na minha visão pessoal, o modelo para se trabalhar a gestão de pessoas. E aí, quando a gente fala de gestão por competência, a questão é que existem várias metodologias de trabalho de gestão por competências. Aí entra, assim como quando a gente fala em planejamento estratégico, não existe um balance histórico, existem várias outras. Existe o planejamento estratégico situacional, métodos OAK, enfim, várias outras metodologias que, para garantir a efetivação daquela tecnologia de gestão, que é o planejamento estratégico ou modelo de gestão por competência. Aí entra também essa questão, mas a gestão por competência em si é o grande instrumento, na minha visão, para apoiar esse processo de transformação das pessoas, de desenvolvimento das pessoas. A racionalização de processos, como foi muito bem explicado pela professora, inclusive é o foco, né, do método da pedagogia do trabalho, o foco no processo de trabalho. O planejamento e a gestão estratégica como um grande guarda-chuva para você definir o caminho para estruturar tudo isso aqui que a gente está falando e, com isso, alcançar essa modernização da gestão do Poder Judiciário, para torná-lo realmente muito mais eficiente, que é o que se busca por força do próprio artigo 37 da Constituição. Ok? Bom, qual o caminho para a gente conseguir coordenar todo esse processo? A gente já sabe que o mundo muda rápido, as pessoas mudam rápido, às vezes tudo muda muito rápido, menos os processos e as nossas práticas, muitas vezes, de trabalho, essas demoram um tempo absurdo. E qual seria o caminho possível para a gente conseguir coordenar tudo isso e garantir essa modernização da gestão do judiciário, que é o que vai trazer melhores resultados para a sociedade, que é para onde a gente trabalha realmente. Então, o caminho muito simples é esse aqui, né? Uma tríade aí: liderança, método e conhecimento, o alinhamento dessas três coisas. Com isso, e com uma direção estratégica que foque na excelência dos processos críticos de trabalho e no desenvolvimento de uma cultura de alto desempenho, a gente entende que, seguindo esse modelo, a gente realmente consegue avançar nesse processo de modernização do judiciário. Liderança, método e conhecimento. Bom, essa breve contextualização ela foi interessante para poder introduzir exatamente os outros dois elementos aqui que eu me dispus a debater com vocês aqui, que agora é a questão da execução da estratégia e a importância do aperfeiçoamento e formação dos servidores, das pessoas, para garantir essa execução. Então, quando a gente fala em execução, você executa, a ideia é que para você executar, você precisa ter o quê? Algo a ser executado, é isso, um plano. Embora essa não seja muita lógica nossa, do modo geral, né, do brasileiro, do sul-americano, a questão de planejamento não é muito, ainda, infelizmente, a praia de todos nós. Né? Se eu perguntar aqui quantos tem um plano estratégico pessoal, pouquíssimos vão levantar a mão. Se eu perguntasse também assim, quantos fazem algum tipo de plano que não seja a lista do supermercado, também deve ser algo bem restrito, apesar que essa realidade vem mudando drasticamente. Realmente, hoje a gente observa já muitas pessoas interessadas em elaborar algum tipo de plano de
diferente. É muito mais prático, você vai fazer uma viagem, você já tem mais ou menos estruturado ali o que você vai, onde você pretende ir, quanto você vai gastar, enfim, do que você ir realmente, apesar que também os dois lados são interessantes. Às vezes você ir a minha mãe que é interessante, a minha mãe ela faz muito isso, né? Então a gente vai fazer uma viagem, a gente fez uma viagem agora para o Maranhão, não tinha hotel, não tinha nada, enfim, era interessante, era aventura e acaba dando tudo certo. Assim também é interessante. Mas, em regra, o ideal é ter realmente um plano, para que você possa executá-lo e, à medida da necessidade, conforme necessário, você vai adaptando esse plano e modificando a sua execução. Então, no caso, o planejamento, no âmbito do judiciário, o planejamento e a execução teve como base o nosso Balance Scorecard que eu mencionei no início. E por que foi utilizado essa tecnologia? Exatamente porque ele facilita a execução, o foco está na execução. E foi observado numa pesquisa da revista Forte, americana, que menos de 10% das estratégias formuladas são efetivamente executadas. E isso aqui acontece exatamente porque as pessoas não entendem a estratégia, não entendem, não sabem o que é que tem que ser feito e como elas podem contribuir. Daí a importância da formação e do aperfeiçoamento. Eu não vou falar, obviamente, sobre o Balance Scorecard, que não é esse foco, mas é uma tecnologia, um modelo de gestão que já vem sendo desenvolvido desde 92 por dois americanos, Kaplan e Norton, e tem toda a série aí de toda a bibliografia para quem quiser se aprofundar no assunto, realmente. Mas o que eu queria destacar desse modelo é que naquele terceiro livro ali, Organização Orientada pela Estratégia, ele trouxe isso aqui, olha, os princípios da organização orientada à estratégia. São 5 princípios. O TRT da 8ª região vem buscando seguir esses 5 princípios desde a edição do seu primeiro planejamento estratégico, que foi aprovado em 2007. Então, a gente vem buscando seguir, adaptar esses 5 princípios, partindo ali da liderança executiva para mobilizar a mudança, e aí eu vou destacar a importância de se trabalhar nos gestores, nos líderes, porque eles são os grandes indutores desse processo de mudança. Traduzir depois essa estratégia em termos operacionais para que as pessoas possam entender o que é que elas têm que fazer, senão a gente entra naquela questão de menos de 5% das pessoas compreendem realmente a estratégia e aí ela fracassa. Alinhar a organização para criar sinergia, ou seja, como se fosse uma Constituição Federal. Tem a Constituição e tem que ter depois todas as leis vinculadas à Constituição, ao texto constitucional. Então, alinhar todas as unidades passarem a ter o seu plano, né, que a gente chama plano de contribuição. Transformar a estratégia em tarefa cotidiana de todos, ela entra no processo da organização, a partir de ser algo comum, até se transformar em um processo contínuo. Esse é o modelo que a gente vem buscando para tentar seguir aquele caminho que foi colocado, liderança, conhecimento e técnica. Hoje eu poderia dizer que o TRT está no nível 3 ainda ali, alinhar a organização e sempre voltando para fazer o 1 e 2, porque isso é um processo contínuo também. Então, mas nós estamos ali no nível 3. E aí, qual seria a importância das pessoas para consolidar esse modelo de organização orientada à estratégia, uma organização que foque em resultados e benefícios para a sociedade? Primeiro, o princípio 1 é mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. Para quê? Para poder transformar, promover a transformação. E aí, liderança executiva são os gestores, são os magistrados, enfim, são os líderes realmente da organização, são pessoas. Traduzir a estratégia em termos operacionais, para quê? Para que todos os integrantes, toda a comunidade possa entendê-la, entender sua importância e aí sim aplicá-la de forma efetiva. Alinhar a organização e estratégia a partir do envolvimento e comprometimento de todos entendendo. Transformar a estratégia em tarefa de todos por meio da contribuição individual para a implementação da estratégia. Aí na capacitação, vou falar mais à frente, a importância dos planos individuais de treinamento. E, finalmente, converter a estratégia em processo contínuo, por meio do aprendizado, de revisões contínuas da estratégia, de reconhecimento e premiação. Né? Isso é fundamental. Enfim, esse é o modelo. E aí você vê que pessoas, elas permeiam todo o processo, elas são a base de todo esse processo de mudança. E aí, eu gostaria de destacar aqui, que é o que nós estamos falando, que a ideia é preparar as pessoas para garantir a execução da estratégia. Nós não podemos
nos distanciar dos macro desafios do Judiciário, que é o que vai ser a base para a próxima estratégia nacional do Poder Judiciário que está sendo desenvolvida e implementada. E a nossa política de gestão de pessoas, política de formação e aperfeiçoamento, ela tem que ser desenhada para quê? Para garantir com mais facilidade o alcance desses macro desafios do Poder Judiciário, que esse ano tem o diferencial de ser trabalhado, vamos trabalhar com desafios que são comuns a todos os ramos, são os que estão em cinza, e os desafios que são inerentes a cada ramo específico do Judiciário, conforme as cores aqui embaixo. Acho que todos já devem ter acesso à questão dos macro desafios, enfim. Qualquer plano, qualquer questão que se vai trabalhar, nós temos que buscar garantir esse macro desafio. E aí entra o nosso desafio aqui, que é como preparar as pessoas para alcançar esses macro desafios do Poder Judiciário. Esse é o grande mote de tudo que nós vamos trabalhar, nós vamos pensar e buscar fazer, capacitar, mas capacitar para quê? Onde isso vai impactar? Qual macro desafio? Qual meta isso vai impactar? E que benefícios isso vai trazer para a sociedade, para a própria pessoa? Enfim, esse é a grande questão. E aí entra no tema que realmente eu considero, uma visão particular, o caminho possível para a gente conseguir estruturar tudo isso aqui. Porque a gente poderia chegar aqui e dizer, olha, não, então a gente vai precisar capacitar fortemente todo o nosso quadro de pessoas, enfim, vamos fortalecer as nossas áreas de educação, vamos garantir recursos, porque sem isso a gente não faz nada, mas capacitar em quê? E como? Para alcançar que resultado? E contribuir com que objetivo estratégico da instituição ou do judiciário? Porque esse é o tipo de pensamento que, infelizmente, ou felizmente, eu não consigo realmente visualizar uma outra forma. Está sendo treinado, mas para quê? E outra coisa, depois é importante você ver como tem a gente fala muito do ROI, né? O ROI é o retorno sobre o investimento. Então é interessante começar a monitorar o ROI do treinamento, né? O retorno sobre o treinamento. Então se eu fortalecer, vou dar um exemplo, eu dou uma série de treinamentos para a minha área de licitações e contratos. E aí quando eu vou sair com uma licitação, sei lá, para comprar as canetas, né? Material de expediente, essa licitação ela demora 6 meses, 8 meses para ser concluída. Então tem alguma coisa errada. Eu estou investindo muito em capacitação, mas eu não estou tendo o resultado esperado. Tem alguma coisa. Mesma coisa, de repente, na área de tecnologia, né? Na área de TI. Eu sou da área de TI. Então, isso aí que o investimento é altíssimo na área de TI. Então você investe. De repente, precisa desenvolver, poxa, mas eu não domino Java. Ou enfim, então tem alguma coisa. Então é o ROI do treinamento, é um indicador bem interessante e desafiador, né, para se buscar. Exatamente para você, então aí que entra a questão da gestão por competência. Então você sabe exatamente o que precisa ser treinado e a quantidade, digamos, o resultado esperado, porque assim como o Balance Scorecard se baseia em números, né, indicadores, se você não mede, você não gerencia, esse método específico, como eu falei, tem vários outros métodos de gestão por competência, mas esse método específico que o TRT da 8ª região adotou, ele segue a mesma filosofia, então tudo é traduzido em números e com isso permite um melhor gerenciamento e alcance desses resultados. Dentro dessa visão, não vou destacar o que trabalhar a gestão de competência, mas eu vou fazer esse slide aqui interessante porque ele mostra muita vinculação que esse modelo tem com a estratégia da organização. Então, você tem hoje o seu órgão, o judiciário tem uma posição hoje e ele quer chegar numa posição futura, lá em 2020, enfim. Essa posição futura ela é representada pela visão. O que tem no meio entre o hoje e a visão é exatamente uma estratégia. Por quê? Nós precisamos conduzir as pessoas para que elas possam atingir a visão da instituição. Esse é o modelo, nesse formato que a gestão de competência trabalha. Para atingir a visão da instituição, as pessoas precisam utilizar suas competências. Essa é a premissa básica desse modelo. Então, não é simplesmente treinamento. O treinamento é desenvolvimento de competências. E aí tem uma diferença muito grande nesses dois termos. Então, nós precisamos desenvolver
ter muito claro onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Isso todos os tribunais desenvolveram seus respectivos planejamentos estratégicos, vão começar a fazer um novo agora. Agora, o que faltou, e interessante, a política trouxe isso, é uma estratégia específica para a formação e aperfeiçoamento das pessoas. Tem um artigo lá, acho que o artigo 17, não lembro agora, que fala exatamente do plano estratégico de gestão de pessoas. Então, esse gap, digamos assim, foi solucionado agora com a resolução 92. E aí a importância de se trabalhar com essa visão. Para atingir a visão da instituição, as pessoas precisam utilizar suas competências. Porque elas você pode dar treinamento aleatório, enfim, e ainda assim conseguir um resultado? Pode, é óbvio que pode. Não estou dizendo que isso é algo impossível. Você consegue sim resultado. Você faz um tirão, você bate uma meta. Mas não é esse o objetivo. Né? A ideia é transformar isso em algo contínuo, uma tarefa até prazerosa, digamos assim. Você trabalhando naturalmente, os resultados estão aparecendo. Então, para isso sim, olha, quando você trabalha com a gestão de competência, a gestão de competência ela implica em conduzir as pessoas para que elas possam atingir a visão da instituição por meio de suas competências. Então, o caminho, existem desvios, existem, mas eles são muito menos sinuosos. Né? Então, é um modelo realmente que eu reputo como ideal para integrar todo esse processo de modernização do Poder Judiciário. Aí eu não vou detalhar, né, o modelo que a gente trabalha, ele basicamente trabalha só com 2 tipos de competências, são as competências técnicas e as comportamentais, aí é o chá tradicional, mas o objetivo é agrupar as necessidades de conhecimento, ou seja, saber a parte técnica e o saber fazer, que é a habilidade, com principalmente o querer fazer, que é a atitude. Muitas vezes a pessoa sabe, tem conhecimento, mas não quer fazer, aquilo vai trazer mais trabalho para ela, enfim, é melhor fazer o feijão com arroz ali, enfim. Então é interessante, nesse modelo aqui, ele chega a identificar o que a gente chama o coeficiente de desempenho do servidor. Nós temos esse coeficiente de desempenho do servidor. Então, é um número que vai de 0 a 100. Então, se você tem um coeficiente de desempenho de 80%, significa que 20% você não está entregando para a organização, para a instituição. 20% do seu trabalho você não está entregando. E aí você pode ver, isso é relacionado à atitude, é relacionado à parte de competência técnica, ou uma outra perspectiva, que é a parte de resultado, que a gente vê lá na frente. Mas é um modelo realmente simples, extremamente simples, objetivo, um modelo matemático, por isso ele se alinha ao balanço qualificado. Aí só abrindo parênteses, eu não sou realmente especialista na área, eu, como disse, era dos projetos que eu trabalhava enquanto gestor, diretor da gestão estratégica. Mas é um modelo que realmente se adequou, tem se adequado muito bem, a gente está para anos-luz ainda de chegar ao desempenho que a gente considera ideal. A gente tem avançado realmente gradativamente nesse modelo que a gente começou a implantar desde 2007, como eu falei. Aqui é só um exemplo do que é gerado, né, de matriz de competência. Então, eu tenho um cargo, eu tenho um posto de trabalho, aí é interessante só colocar essa situação. Você tem aqui, você trabalha muito com o conceito aqui de papel de trabalho. Por exemplo, uma função de assistente de juiz, né, assistente de juiz FC5, digamos. Isso é um caso. Mas aquele assistente de juiz FC5, se ele trabalhar numa vara com PJE, ele vai ter um papel de trabalho. Se for uma vara tradicional, é um outro papel de trabalho. Se ele trabalha numa vara onde a meta é liquidar 100% das sentenças, ele vai ter uma necessidade de uma habilidade maior. Se lá o juiz não gosta de liquidar ou não existe, digamos, liquidação de sentença, enfim, estou dando um exemplo, também não vai ter essa habilidade. Então, é importante identificar um papel de trabalho. Nós identificamos 100% dos papéis de trabalho do TRT 8. Nós temos essa descrição, se alguém estiver interessado, pode pedir depois, eu mando por e-mail. Todas as descrições de todos os papéis de trabalho da nossa instituição. E, no final, você obtém, por exemplo, aqui é um papel de trabalho do diretor de tecnologia da informação. Nós descrevemos lá quais são as competências técnicas, a missão da função e quais as competências técnicas necessárias para alcançar aquilo com respectivo nível de desempenho. Depois nós temos as competências comportamentais, que comportamentos são esperados daquele gestor, daquela função. E aqui é interessante, a divisão entre tarefa e responsabilidade. Quanto maior o nível na hierarquia organizacional, maior a quantidade de responsabilidades e menor a quantidade de tarefas, porque senão você tem aquele gestor chamado gestor tarefeiro. O cara está soterrado, um monte de processo, mas é só tarefa.
gestão mesmo ele não está fazendo. Aqui é só um exemplo de relatório que você pode obter a partir dessas avaliações de desempenho. Isso aqui é um relatório real de uma avaliação que nós aplicamos lá. Então, por exemplo, nós temos aqui as 9 competências aqui embaixo: aprendizagem, atuação ética, enfim. Ali em azul nós temos o desempenho esperado do gestor naquela função. Né? Naquela função a gente exige nível máximo, nível 5. O amarelo é quanto aquele gestor ocupante daquela função se autoavaliou. O verde é quanto o superior imediato dele o avaliou, e o roxo ali, o lilás, é quanto a equipe dele o avaliou. Então, olha a diferença que tem quanto a pessoa, na autopercepção dele e na percepção dos liderados dele. Né? Então, essa pessoa tem uma visão totalmente deturpada dele mesmo, ou tentou fraudar a avaliação, né? Mas não deu certo, porque a equipe ele pegou. Mas, enfim, então, com base nisso aqui, você consegue identificar isso aqui, olha, que é isso que é interessante que a gente está discutindo. Prioridade de treinamento. Qual é o modelo tradicional? É você perguntar para os usuários, né, a famosa lista de necessidade de treinamento. Olha, eu vou perguntar que curso você quer fazer. A pessoa vai pesquisar ali, olha, eu quero fazer um curso não sei aonde e tal. Enfim, mas muitas das vezes o que ele está pedindo não é o que ele realmente necessita. Então, nessa visão, nós mudamos o processo. É nós que passamos a dizer o que é necessário para que ele entregue o melhor resultado para a organização. Então, só para a gente olhar aqui, olha, eu marquei aqui aquela faixa. Se eu fosse perguntar para esse servidor, é o mesmo daquela avaliação desastrosa que eu mostrei agora. Se eu perguntasse para ele, olha, o que é que tu precisa ser treinado? Ali na autoavaliação, ele está colocando que a prioridade dele está aqui embaixo, olha, orientação para resultados. Autoavaliação aqui embaixo, a prioridade número 1 dele seria treinamento em técnicas e sobre orientação para resultados. Mas o que a equipe dele está dizendo que é a prioridade 1 para ele? Subordinada, linha vermelha. Prioridade número 1 para ele é relacionamento interpessoal e autocontrole. O que a equipe dele está dizendo, meu irmão, o teu problema aqui é relacionamento interpessoal e autocontrole. E ele está achando que ele precisa cobrar mais da equipe. Isso aqui é um resultado real mesmo. Então, se eu fosse perguntar para ele, ele ia aprender técnicas de como cobrar mais, ainda mais da equipe. E a equipe está pedindo, pelo amor de Deus, que ele aprenda lá relacionamento interpessoal, pelo menos dar bom dia, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, olha como o modelo é interessante. Então, muda completamente a lógica. A partir disso aí, você monta o quê? Aquilo que eu falei, um plano individual de treinamento para trabalhar aquela pessoa. É o gap que nós estamos lá no tribunal, mas nós não avançamos para esse modelo, né, de trabalhar. Nós já temos nossos gestores, tem plano de desenvolvimento individual, mas a gente ainda não tem a nossa escola de servidores, nós temos escola de servidores e escola de magistrados. Ainda não tem não conseguimos ainda implementar esse tipo de acompanhamento de planos individuais de treinamento. Então, é algo que eu considero importantíssimo. Já caminhando para o final, eu diria que o grande desafio da área de gestão de pessoas é exatamente converter todos os subsistemas de gestão para um modelo baseado em competências. Desde o recrutamento e seleção, concurso público, fazer baseado em competências, seleção interna para preenchimento de cargos e funções. Lá nós fazemos processo seletivo interno para preenchimento de cargos e funções baseado em competências. Todos os editais, se você entrar no TRT, no site www.trt8.jus.br, tem os editais de seleção, você vai ver como é o método lá, enfim, é bem interessante. Treinamento e desenvolvimento. Desde 2008 nós temos o PAC, né, que não é o PAC, é o PAC, Plano Anual de Capacitação, que é sempre feito no último quadrimestre. E esse ano, nós pela primeira vez vamos fazer um PAC totalmente baseado nos gaps de todos os servidores, porque nós fizemos a avaliação. Até então, era baseado nos gaps dos gestores, que foi o nosso foco inicial. E por aí vai, avaliação de competências, estamos implantando um novo modelo de avaliação de desempenho. E esse é um grande desafio que eu considero para a área de gestão de pessoas, né? Converter todos os seus subsistemas tradicionais num modelo baseado em competências. O caminho, aí é só uma proposta, o caminho que nós adotamos lá no TRT8, e estamos trilhando até hoje, né? Estamos longe de alcançar os resultados que a gente espera realmente para isso, mas nós estamos caminhando por esse aqui. A partir do planejamento estratégico de 2007, foi construída nossa política de gestão de pessoas em 2008, assim como agora saiu a 192, a política nacional. Na época nem se falava, nós tínhamos a política do executivo, né, que é o decreto que trata dessa política. Mas nós não tínhamos absolutamente nada ainda do judiciário. Criamos a nossa política, até baseada, inspirada na do Rio de Janeiro, que tinha uma política bem interessante nesse sentido, TRT do Rio.
E a partir daí nós criamos vários subsistemas com aquele objetivo de transformar tudo para um modelo baseado em competências. E desde então, nós trabalhamos, começamos a converter o processo de seleção, como eu falei, da cargo de funções comissionadas, nós fazemos o processo seletivo interno, lotação de servidores ainda não conseguimos, mas é um objetivo. O desenvolvimento de pessoas já é o PAC, que eu falei, no Plano Anual de Capacitação. E, finalmente, a avaliação, que no dia 30 de junho nós concluímos o processo de avaliação de desempenho com competência. A ideia é substituir o modelo tradicional de avaliação por esse, mas ainda é um processo gradativo. Então, tudo isso para tentar alcançar essa nossa visão de futuro aí. Bom, último slide. Isso aqui aí uma visão pessoal minha também. Onde deve ser? Tudo bem, eu já tenho um modelo, já sei que eu tenho que trabalhar com planejamento estratégico, implantar a gestão com competência, definir bem qual é a metodologia, identificar todos os gaps e tal. Mas por onde eu começo? Eu vou atacar logo todo mundo? A minha instituição tem 1.700 servidores, por exemplo. Eu vou começar a treinar todo mundo, o que é que eu tenho que fazer? Aqui é a sugestão que nós aplicamos lá, focar nos gestores. Lá nós pegamos todos os CJ4, CJ3, CJ2 e criamos um grande programa de desenvolvimento de líderes, de formação, programa de educação continuada, porque comportamento você não muda com treinamento. Comportamento não se muda com treinamento. Comportamento se muda com educação continuada. A gente fizeram um trabalho, um curso de 9 meses, com coach, com uma série de coisas. Então, para tentar reduzir esses gaps. E fizemos uma avaliação no início do processo e no final do processo, para verificar quem melhorou e quem piorou. E no final nós jogamos todos esses resultados num negócio chamado Matriz na Inbox. Se você não conhece, é interessante procurar saber disso. Nós temos, são 9 quadrantes dos gestores que precisam de trabalho sério, realmente, de desenvolvimento, que estão com problemas graves, e os que estão realmente num patamar melhor. Essa matriz vai ficar realmente bem restrita, porque é uma matriz prática mesmo, e demonstra mesmo vários problemas, te ajuda a identificar, olha, aquela unidade o negócio não está andando, e você vai verificar onde aquele gestor está no quadrante, que está lá embaixo. Então, te ajuda muito a identificar que aquela pessoa ela não está no lugar certo. Não é que ela não seja competente, mas para aquela função, ela é incompetente. Então, isso é muito interessante. E aqui, essa figura, ela é muito interessante por conta disso. Olha, o foco prioritário tem que ser nos gestores. Você tem um quadrado ali no losango, uma pirâmide. Aqui é a pirâmide organizacional. Funções operacionais, funções médias, nível tático, funções gerenciais. Se vocês observarem, olha só, ali são os 4... Ali no lado direito, são as 4 perspectivas do modelo de avaliação de desempenho que nós trabalhamos. Perspectiva técnica, comportamental, que é a gestão de competência, essas duas. Perspectiva de resultados e a complexidade, que trata das atribuições inerentes ao cargo. Se vocês observarem, nas funções operacionais, a pessoa tem que ter muito conhecimento técnico, comportamental razoável, resultados também, e baixo nível de complexidade, de responsabilidade, ou seja, muita tarefa e menos responsabilidade. No nível tático, é mais ou menos equilibrado. Né? Você precisa ter um nível bom de conhecimento técnico, comportamental e resultados e complexidade. Agora, no nível estratégico, o conhecimento técnico, né, as habilidades técnicas já não são tão grandes, né, tão exigidas. Para quê? Para que você tenha muito mais responsabilidade e trabalhe realmente a gestão. Agora, observa que a parte comportamental e resultados ela é idêntica para todos. Todos têm que ter um bom comportamento. Olha, a pessoa não é porque ela está numa função operacional que ela tem que ser ignorante. Não. Tem que ser as duas coisas, comportamental e resultados. Ok? Então, já encerrando e agradecendo, eu queria terminar com essa frase aqui do Homem-Aranha. Trazer, né, uma personalidade para trazer o Homem-Aranha. Mas, enfim, meu herói de infância, enfim. Mas olha só, ele disse aqui, na verdade foi o pai dele que falou isso quando eu estava morrendo, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, isso aqui acho que resume tudo e por que eu sempre defendo que a gente tem que focar nos gestores. Tem que fazer, tem que chegar em todo mundo? Obviamente tem que chegar em todo mundo. Agora, não há coisa pior do que você mandar um servidor seu fazer um curso maravilhoso, vai lá participar do CONAR, ele volta super empolgado e chega lá o chefe e corta o barato dele. Acaba com você perdeu aquele servidor, enfim. Então, agora, se você vai, treina aquele gestor e ele chega ali realmente empolgado e querendo se transformar, mobilizar a equipe, aí é outra coisa. Agora, se você investe também no seu gestor, investe, e ele chega e você não vê resultado, e você
vê no quadrante que ele não está mudando lá na história. Aí, realmente, aquela pessoa ela não é competente para aquela função. Ela não está no lugar certo e a organização precisa fazer alguma coisa. Não é demitir, não, mas naquela função ele não está resolvendo. Ok? Obrigado. Olha, a gente teve duas brilhantes palestras, eu até me permiti um pouco de liberalidade, aí deixei o tempo correr, porque eu vi que o interesse estava todo mundo de olhos bem abertos e atentos, tanto à professora Cássia quanto ao nosso doutor Rodopiano. Temos um tempinho ainda para perguntas, eu gostaria de saber da organização, qual é a logística, não sei se já está na hora, se está na hora de almoço, eu não sei, eu só acho que gostaria de colocar à disposição a palavra para alguém que queira fazer alguma consideração. Eu achei interessante esse enfoque que o doutor Rodopiano trouxe, né, de uma coisa que a gente às vezes tende a esquecer, que é a questão do envolvimento nosso com a burocracia no bom sentido e não a burocracia no sentido pejorativo que ela acabou tomando, porque ela se deformou ao longo do tempo, né? A expressão muito interessante que a professora Cássia utilizou, né? Aquele funcionário daspiano, né? Para os mais jovens, talvez, não sei se conhecem, o DASP era o antigo departamento, uma autarquia federal, se chamava Departamento Autônomo de Serviço Público, que era o altar da burocracia brasileira que floresceu, né? E o Judiciário foi a instituição que mais absorveu toda aquela dogmática burocrata, né? Que se espalhou pelo Brasil, acho que da segunda metade do século passado para cá. Mas a burocracia ela é indispensável, porque quando ela funciona, ela ordena processos, ela torna as coisas impessoais e nos dá uma sensação de tratamento igualitário. E por isso que a gente tem que compreender e trabalhar com uma noção contemporânea de burocracia, né? Essa que é a verdade. Acho que uma observação que eu não resisto aqui a fazer, é óbvio que na gestão de conhecimento interno nós fazemos essas avaliações recíprocas muitas vezes, do subordinado, do chefe pelo subordinado e assim por diante, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a avaliação do usuário a respeito de nós. Essa é a principal avaliação, porque essa é que vai nos nortear. Eu tenho lá em Porto Alegre, eu costumo comprar, quando eu faço churrasco nos fins de semana, eu tenho um açougueiro que eu frequento, e ele foi bancário, e ele tem uma reclamatória trabalhista que ele entrou contra o antigo empregador dele, ele hoje é açougueiro. Ele entrou com essa reclamatória em 2007, e até hoje não encerrou o processo dele. E cada vez que eu passo lá, sabendo que eu sou juiz, ele me pede se eu podia ajudar, se eu podia falar. O caso dele está com um recurso de natureza extraordinária em Brasília, e, enfim, mas só que eu não consigo, não está em mim pedir para um colega meu, ministro de Tribunal Superior, que dê preferência para um processo. E aí se cria uma dificuldade para comer o churrasco de domingo, porque eu já não quero mais ir lá, cada vez que eu vou lá. E eu fico pensando como seria a avaliação desse açougueiro porto-alegrense a respeito da justiça. Então, acho que, eu sei que isso é uma simploriedade, talvez, que eu estou dizendo, mas eu acho que é dessas coisas simples que a gente vai ter a noção dos conteúdos, das competências para as quais nós devemos preparar os nossos colegas, os nossos servidores, de modo que eles possam ter essa sensibilidade de atender a população jurisdicionada e atender também os juízes, um juiz em São Paulo que tem 10 mil processos por ano, por exemplo, que tem que dar muito mais do que 1000 sentenças por ano. Esse juiz tem que ter servidores capacitados em volta dele, senão ele vai enlouquecer, como disse a professora Cássia, ele vai acabar no hospital, ou vai acabar se envolvendo em outras dificuldades. Então, eu acho que a gente tem que olhar com alguma simplicidade sobre a destinação do nosso trabalho, que é muito simples. As pessoas querem resposta para as suas demandas. E isto, muitas vezes, não é difícil de contemplar
se nós trabalharmos também na capacitação com esta noção de totalidade e de finalidade. Eu não resisti a fazer aqui, botar o meu tempero aqui nesses painéis, nessas manifestações que foram tão sensatas aqui hoje, tão bem colocadas como tivemos. Eu acho que talvez por isso, não sei se ninguém se entusiasmou a fazer perguntas, porque realmente as palestras foram completas. Eu vou, portanto, pois não, Rodopiano, eu posso só fazer uma observação com relação a... Aí é coisa de... Não é preciosismo, é que é a minha área, né? Eu sou da área de educação, você é da área de informática. Naquele slide, quando você contrapõe a educação presencial à educação à distância, precisa construí-lo de uma outra forma, porque fica parecendo que o meio muda a natureza da relação pedagógica, e não é o meio. Tá? Quer dizer, se você não observa os princípios pedagógicos na educação à distância, ela também não será transdisciplinar. Então, não é assim, a aula presencial tradicional é necessariamente disciplinar e a EAD é transdisciplinar. Não é assim. As duas podem ser. É o processo pedagógico que ele tem que ser planejado a partir dos princípios pedagógicos. Você tem cursos, assim que você tem aulas muito ruins, você tem aulas excelentes e brilhantes, onde o aluno é protagonista, ele elabora um conhecimento novo, o professor permite a leitura das interfaces entre as diferentes áreas do conhecimento, como você tem exercícios e cursos de EAD que são infantilizados, são exercícios de adivinhação, você preenche um quiz sem ler o texto, né? Às vezes, eu já vi videoaulas em que você passa para o meio eletrônico, que traz tantas possibilidades, né? Integração de tantas mídias, você simplesmente passa para o meio eletrônico, o pior da aula presencial, que é um professor que fica duro, que parece que engoliu um cabo de vassoura na frente da câmara, dando uma aula para ninguém, né? Sem interação nenhuma, repetindo um texto, uma coisa horrorosa, né? E, então, não é a questão do meio, tá? Então, não é por ser presencial ou à distância, que vai ser inter ou dister, protagonismo, não ter, levar reflexão ou não, mas é pela natureza da condução da relação pedagógica. E por isso é que eu chamei a atenção, né? É dizer, não é, a panaceia não é o EAD pelo EAD. A gente tem que buscar tanto soluções presenciais quanto à distância, que sejam de fato calcadas nos princípios pedagógicos que nós adotamos, senão não vai ter qualidade, né? Então, assim, a preocupação é muito que a gente acabe fazendo as coisas para cumprir meta, com um certo formalismo, né? E sem, né? Não, mas com EAD eu atingi tantas pessoas, sem ver se aquilo de fato teve efetividade. Então, acho que retomar a questão que um dos desembargadores que nos antecedeu colocou, ação pedagógica, ela é intencional, sistematizada, tem que ser acompanhada, avaliada e reformulada. Sem que esses processos aconteçam, seja ela presencial ou em AD, ela não vai ter os resultados necessários. Como eu já vi, tem empresas aí, não estou falando aqui de nenhum dos tribunais, que levantam as competências e manda a criatura, então, né, o plano de desenvolvimento individual, assistir um filme, ler um livro. Assistir filme, ler livro, é super importante, é pedagógico, é formador, mas não é educativo, porque o processo educativo supõe uma relação pedagógica, e essa relação pedagógica supõe avaliação, tanto que na MAT tem isso muito bem regulamentado, com relação ao que se considera e o que não se considera para o cômputo das horas de capacitação dos magistrados. Então, aquilo que não pode ser avaliado, que não pode ser acompanhado, que não é sistematizado, é educacional no sentido amplo, mas não é educativo no sentido do processo de gestão de competências, como a gente colocou, né? E por isso que a gente tem que ter um pouco de carinho, né, com a questão das concepções, porque não está em nós cumprir as metas, pura e simplesmente, está em nós promover a qualidade, a universalidade, a celeridade da prestação jurisdicional para uma população tão sofrida que ansia
pelos seus direitos de cidadania. E, para isso, nós temos que ter servidores e magistrados bem informados e com compromisso com essa sociedade. Obrigada. Eu só queria fazer esse reparo. Mas se ele abrir, se alguém quiser perguntar. Obrigado a todos. Então, declaro encerrado o painel e desejo a todos um bom almoço. Muito obrigado. Senhoras e senhores, faremos um intervalo para o almoço e retornaremos às atividades às 14 horas. A coordenação do evento informa que haverá traslado para o Shopping Pier 21. O ônibus retornará às 13 horas e 45 minutos aqui para o CNJ. A equipe do cerimonial orientará quanto ao embarque. Bom almoço a todos.